O primeiro assunto que a gente traz no Mando News desta quarta-feira, 6 de março, é sobre essas doenças, a dengue e a Covid. Por isso a gente conversa com o especialista no assunto, o professor de epidemiologia da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, professor Sinésio Inácio. Professor, muito obrigado pela sua volta, retorno aqui ao Mando News, especialista no assunto, porque o Mando News sempre vai atrás das fontes firmes e fortes, como o senhor. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Muito boa noite, Magson, boa noite a quem nos acompanha também. Já estava com saudade aí, né? Embora, né, a gente apareça aí quando essas coisas desagradáveis acontecem, mas o nosso papel é tornar a informação o melhor possível para controlá-las e acabar com elas, né? Exatamente, professor Sinésio. O professor, e algo que tem alarmado todas as autoridades e a população tem que ficar em alerta também, são esses números da dengue, porque Minas Gerais, à frente aí do número de casos, mais de 144 mil casos já este ano, neste período, e só que São Paulo está coladinho, já decretou situação de emergência por lá também, pelo mesmo patamar de casos, só que aqui em Minas 44 mortes, São Paulo 28 mortes, até os dados mais recentes. Situação preocupante e alarmante, professor. Pois é, e é só a gente imaginar que Minas Gerais, imaginar não, saber que Minas Gerais é um estado muito populoso, mas ele tem praticamente metade da população de São Paulo, e quer dizer que nós estamos aí com o mesmo número de casos de São Paulo, mas com metade da população, o que só confirma o que o pessoal já sabe, a Secretaria de Estado da Saúde já tomou, né, como consequência das suas ações de política pública, que nós estamos vivendo uma situação de epidemia, que pela OMS é quando você tem, no caso da dengue, 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então nós estamos vivendo essa situação que está começando a curva a melhorar, mas não podemos baixar a guarda não. Caso, o senhor começando a curva melhorar, a gente ainda está no inverno, tem uns dias, a gente ainda está no verão, tem uns dias ainda de verão, de muito calor. Essa dengue, pela época sazonal, qual que é o período que, digamos assim, é mais tranquilo, o mosquito dá uma dormida? Pois é, na verdade ele tinha que ter, aspas, tinha que ter dado uma acordada, né, só agora lá para março ou abril. Mas como, né, nós estamos sabendo aí, devido à precipitação de chuva e calor antecipado, criou a situação favorável a ele para ele antecipar esse número de casos. Agora, entrando num período de... tem até a canção que diz, né, as águas de março fechando o verão, terminando chuva, começando de novo. Quando era para ele, historicamente, né, ter sua maior aparição, maior número de casos, é de se esperar, então, que reflua a epidemia e o número de casos. Até porque, né, as imagens estão mostrando aí, as ações de saúde pública estão sendo tomadas, a população está voltando a ganhar essa consciência, né, que a gente deu uma relaxada também na época da própria pandemia de Covid. Agora, o senhor, como professor de epidemiologia, especialista no assunto, sempre pesquisando os dados, a nossa região, o nosso sul de Minas, qual que é a realidade, professor? O sul de Minas, vamos até ouvir, né, com uma certa alegria, mas responsabilidade. Se pegar a história das epidemias de dengue, 2010, 13, 16, 19, olha lá, 22, aí teve a pandemia, atrasou a epidemia para 23, 24. Nós somos a região, embora a segunda mais populosa, que ficava em 8º lugar, né, na taxa de incidência, que é o risco de ter a doença. Nós não estamos muito longe disso, mas nós, com esse número de casos que estamos vivendo, assim como do restante de Minas Gerais, nós estamos ainda vivendo situação de epidemia, com uma grande, muitas vezes, grande diferença entre municípios e região. Se a gente pegar os dados da penúltima semana, a última semana epidemiológica, que ela vai de domingo a sábado, a última, ainda o Ministério da Saúde está soltando os dados, não soltou. Então, se a gente andar aí uma semana e meia para trás, os dados que existem mostram que, de novo, vamos ouvir com responsabilidade, a curva no sul de Minas, do número de casos, está começando a cair, mas porque nós estamos implementando ações também, não é porque o mosquito ficou mais bonzinho. E aí nós temos que lembrar que o carro-chefe de população em Minas Gerais é a região centro, com 6 milhões e 800 mil habitantes, e a nossa região sul, aí, com 2.800. Então, o que acontece no sul de Minas, junto com o centro, ele é determinante para dar o retrato do Estado. Então, nós estamos ainda vivendo situação, sim, de emergência,
mas com um clarãozinho mostrando que a gente está com desigualdades entre municípios, está começando a diminuir o número de casos. Vamos ver os últimos dados quando soltarem essa semana. E aí a situação preocupante também é porque, por mais que seja um pequeno número de pessoas, mas os municípios às vezes menores têm o maior número de casos. O senhor estava dizendo antes da gente entrar ao vivo que das 10 maiores cidades, só Passos que aparece nesse patamar de um número elevado de casos. Por exemplo, a gente pegar esse critério, é um deles, né, que é o mais simples da OMS, para dengue, se tiver 300 casos para cada 100 mil habitantes, você diz que é epidemia. Para a gente ter uma ideia, com os dados, como eu falei, de uma semana e meia atrás, pegando as 10 mais populosas, Passos estava marcando 761 casos por 100 mil habitantes. Aí seguido por Três Pontas, mas já com 182 casos. Aí vem, na ordem, Varginha, São Sebastião do Paraíso, Três Corações, Lavras, Itajubá, Alfenas, Poços de Caldas e Pouso Alegre, pelos dados comunicados até então, estava com a menor taxa de incidência. Uma semana e meia atrás, com os números do Ministério da Saúde, 58 casos para cada 100 mil. Aí vai se dizer, então nós não temos uma epidemia porque tem que ser acima de 300? Rigorosamente não, mas o que nós temos que pensar é na região e no estado, assim como acontecia com a Covid-19. Tinha momentos que tinha locais piores, melhores, mas no agregado, o estado de Minas Gerais vive epidemia. Então não pode relaxar porque hoje está baixo, amanhã pode aumentar. Ô, professor, ainda falando da dengue, essas ações efetivas que os municípios fazem através de fumacê, seja com a bomba costal, seja com o carro também, né, fazendo esse fumacê, e a ajuda da população para evitar os locais ali com água parada, são as medidas eficazes no combate aos focos da dengue, né? Tem a sua eficácia. Agora, a maior eficácia é a última que você falou da lista aí. Colaboração da população. Não só nós, né? Cada 10 dias no máximo, já vamos explicar os 10 dias, ou uma vez por semana, a cada 7 dias, dá uma olhada em casa, dá uma olhada no quintal, dá uma olhada dentro de casa, na geladeira, aquelas geladeiras mais antigas que acumulam água, nos tradicionais vasinhos, ralos, e permitir a entrada do agente de controle, porque ele é um profissional, ele vai ter um olhar muitas vezes que o morador não tem. Agora, o tal do fumacê são para situações mais extremas, e é bom a gente saber, porque muita gente não tem consciência. Ele não tem 100% de eficácia em acabar com os mosquitos, né, os criadouros, na área que ele está sendo jogado. Na verdade, às vezes se fala de 30%, pouco mais. Então, olha lá, ele não mata todos os criadouros. Só que quando você usa o fumacê, ele mata outros insetos, e muitos insetos, atenção, que ajudam a matar o mosquito da dengue, os tais predadores. Só que o danado do mosquito da dengue depois vai se recuperar num tempo mais curto que esses outros insetos. Então a gente tem que usar muito bem remédio, veneno, porque senão a gente tem um efeito contrário. Então é colaboração de todos. Por que os 10 dias? Porque a gente não sabe talvez um detalhe. Quando o mosquitinho nos pica, né, e ele é infectado pelo sangue de uma pessoa que tinha o vírus, dentro do intestino dele vai demorar 8 a 12 dias para ele conseguir infectar uma outra pessoa. O vírus vai desenvolver, aumentar de número no intestino, vai para a glândula salivar, aí quando ele for picar uma pessoa, ele deposita o vírus ali, entra na circulação. Então, olha lá, se ele demora de 8 a 12 dias depois de ficar alguém contaminado para poder ser contagioso, se todo a cada 10 dias, cada semana, a gente está lá combatendo ele, a gente já reduz muito o risco. Entendido. Agora, o senhor já falou dessa situação da doença. Explica para o nosso espectador essa diferença entre os sintomas da dengue e os sintomas da Covid, que infelizmente a gente convive com as duas doenças nesse momento. Perfeito. Essa é uma questão importante e confunde, né? Não porque a gente não tenha conhecimento, mas se confundem. Então tem o tal do diagnóstico diferencial. Quando você tem sintomas comuns a mais de uma doença, você tem que ser mais refinado, atento, para saber qual é qual. Então vamos lá. A doença Covid-19 é uma doença respiratória. Então, como o nome está dizendo, ela vai atacar os tecidos, as regiões do corpo, e no caso agora das subvariantes que predominam da Covid-19, mas o trato respiratório superior, garganta, nariz e, felizmente, menos, mas ainda não é impossível, e para os pulmões. Então, se é uma doença respiratória, mas é uma doença infecciosa,
ela vai compartilhar com a dengue, que não é uma doença respiratória, a febre. Só que, muitas vezes, com a Covid, essa febre, ela é mais branda. E também os sintomas, claro, de uma pessoa com Covid, veja, é de modo geral. Tem gente que até pegou Covid e nem sentiu nada ou sentiu só uma corizazinha. Mas, por exemplo, uma coriza, tosse, incômodo no nariz, além da febre, mas compartilha com a dengue, isso pode ser um diferencial. Então, a Covid-19, ela ataca preferencialmente essas regiões, mas ela também mexe com o sistema circulatório, o que a dengue também mexe, só que a dengue ela é mais agressiva nesse sentido. Daí que se vê falar de dengue hemorrágica, a pessoa perde pressão, dor abdominal, a forma mais grave de dengue, quer dizer, a pessoa começa a perder líquido para fora dos vasos sanguíneos. Mas quais os órgãos que a dengue mais ataca? Ela pode atacar o pulmão, mas não é a predileção dela. Mas é fígado, baço, os músculos, a pessoa vai se sentir muito cansada, dor muscular, dor na articulação. Isso não é um sintoma, de modo geral, da Covid-19. Então, febre é comum. Agora, sintomas respiratórios e de coriza, incômodo na garganta, não é para ser dengue. O problema é que, quando, como você bem falou, Magson, você tem as duas acontecendo, as coisas se confundem, porque tem o critério melhor, que é exame laboratorial, para tirar a dúvida, mas tem o tal do diagnóstico clínico laboratorial, em que o médico ele faz o quê? Ele considera os sinais clínicos, vai ter que diferenciar nessa linha que a gente está dizendo, e a condição epidêmica. Então, se tiver muita dengue, você chega lá, por exemplo, com sintoma de outra doença, mas que se confunde com a dengue, a tendência é dar o diagnóstico da doença que está epidêmica. Mas sintomas respiratórios, uma febre um pouco mais branda, você poderia pensar mais em Covid-19. A dengue ela começa com uma febre mais abrupta, mais repentina, né? A tal da dor de cabeça, dor atrás dos olhos e músculo e articulação. Mas, de novo, algumas pessoas têm dengue e outras têm a mesma dengue, mas não sentem a mesma coisa. Mas, basicamente, isso. Uma doença respiratória, a outra não. Entendi, professor. Tem que ficar alerta o tempo todo e se cuidar e a gente tomar essas prevenções, né? E quando chegar a vacina da dengue para as pessoas do grupo prioritário, também vacinar porque é importante. Sem dúvida, a vacina da dengue vai ser um passinho. Não podemos contar que ela vai combater a epidemia nem esse ano, nem o ano que vem, porque ela vai ser para, como se sabe, para a faixa de 10 a 14, que de fato é umas que são mais atingidas, é dos 15 aos 39, né? E aí está beirando aí de 10 a 14, é quem mais pega dengue, essa população, que mais se expõe e é mais jovem, teve menos dengue ao longo da vida, fica mais suscetível. Mas por que se escolheu 10 a 14? Porque ainda não é segura, né? Não foi feitos os testes, né? Acha que isso é segura para idosos e para os bebês também. Mas só um último comentário. A taxa de internação de bebês menores de 1 ano, ela é bem maior do que a taxa de internação, por exemplo, de 10 a 14, que também é grande. Ah, mas não vai vacinar os bebezinhos. Como é que nós vamos protegê-los? Essa responsabilidade de tomar essas ações que vocês estão mostrando aí, de controlar o vetor da doença e a gente procurar atendimento, procurar diagnóstico e controlar os casos. Ô, professor Sinésio, agora para encerrar nossa entrevista, nosso bate-papo muito importante, só da Covid, o resumo aí do senhor. A situação hoje ainda está de aumento, já que a gente até trouxe aqui recente no Mando News, cidade como Monte Sião, que até decretou a volta da máscara nas unidades todas de saúde do município por conta do número de casos e de morte lá que teve recentemente. Como é que está essa realidade para a gente aqui? Olha lá, eu vou falar aqui, né, com uma certa dúvida, porque as atualizações de dados, né, elas são semanais e as últimas não saíram. Então, uma coisa de 1 semana e meia atrás. A chamada curva, né, o número de casos ao longo do tempo, para Minas Gerais, por exemplo, mesmo o Brasil, de Covid, está aumentando. A tal da curva, número de casos ao longo do tempo de dengue, está caindo, mas ainda é situação epidêmica. Então, nós podemos esperar, porque ela independe de mosquito, a Covid, né, frio ou calor, que vão aumentar os casos de Covid. E por quê? Porque nos Estados Unidos já foi detectada uma nova subvariante, que ela é bem mais transmissível e ela tem o chamado escape imunológico. Quer dizer, quem já pegou Covid, mesmo foi vacinado, quem foi vacinado tem uma proteção maior contra caso grave, mas contra a infecção e sintomas da doença não vai ter. Então, podemos esperar que vai aumentar
o número de casos de Covid-19. Aqui mesmo na nossa universidade, hoje já fiquei sabendo de casos de colega professora que foi aos Estados Unidos e voltou a colega e o marido com Covid-19. Será que trouxe, por exemplo, né, essa subvariante? É lógico que ela já chegou aqui, mas ela vai começar a se espalhar. Então, temos que ter muito alerta a respeito. Com certeza. Professor Sinésio, nosso agradecimento pela sua entrevista, suas informações importantíssimas aqui no Mando News. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Saúde sempre. Amém.